fica a dica aí para quem quiser. É só fechar a câmera e tá tudo bem. Então vamos começar falando de agosto, né? O que que agosto promete? Vamos começar com a numerologia. Eu expliquei a gente no bate-papo antes que eu já vou começar com as boas notícias, porque acho que a gente está precisando de notícias auspiciosas e felizes. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar é que numerologicamente nós estamos no mês 8. Só que nós estamos num ano 9. Isso num coletivo, no mundial, cada um tem o seu movimento interno também no pessoal. Mas um ano 9, ele é um ano de finalizações de ciclo. E o mês 8 é um mês de desafios de crescimento. Quando a gente junta as duas coisas, a gente pode pensar que é um momento muito bom para a gente avaliar ambição, financeiro, o que está atrapalhando o meu crescimento, o que pode ajustar para se desenvolver mais, como é que é a minha relação trabalho, carreira, desenvolvimento interno, a espiritualidade entra porque a gente está falando de um ano 9. Então, aqui a gente tem que pensar que o 8 é sempre um momento de colher os frutos do ciclo que está prestes a finalizar. Então, o colher os frutos pode ser uma bela plantação de abóbora ou pode ser erva daninha, depende de como eu me comportei quando eu chego no momento 8, antes de chegar no momento 8. E acontece que às vezes a gente acha que está plantando abóbora, mas não tá. Um exemplo é quando a gente acha que está investindo num bom negócio e de repente não é tão bom assim, e chega no ano 8 o troço desanda, porque você pensou que ia colher abóbora, mas está colhendo erva daninha. Então, o 8 não é necessariamente um mês gostoso, fácil, fluido. Na verdade, ele nunca é fácil e fluido, porque o 8 vai trazer o desafio. Se você chegou no topo, você vai receber o desafio do topo. Se você não conseguiu sair do lá de baixo, você vai receber o desafio de lá de baixo. Mas o desafio acontece, por quê? Porque o 8 é o desafio. Se a gente for olhar, eu gosto muito de é, fazer uma comparação com o tarô, a carta 8 dentro do sistema do Rider-Waite, que é o tarólogo que estudou numerologia, é a força. Se você quiser usar a justiça, também vale muito, porque a justiça é eu colho o que eu plantei. Mas a força é justamente, eu acho que ela se enquadra melhor no 8 porque ela é justamente aquela necessidade que eu tenho de equilibrar dois polos complexos. E normalmente no 8 eu tenho que trabalhar a minha ambição sem perder a conexão com o meu eu verdadeiro. Se a gente pensar na força, na carta força do tarô, que a mulher está segurando um leão, ela está controlando esse leão, não na força física, mas na força da envergadura emocional, moral, espiritual, o que seja. Então, quando a gente chega num mês 8, a gente sabe que a gente vai ter que exercitar algum tipo de força para que a coisa flua. Então, exemplo, eu posso ter uma baita de uma colheita profissional se eu trabalhei muito e plantei abóbora, mas eu vou ter que trabalhar para colher abóbora, porque se eu não fizer força para colher essa abóbora, ela vai morrer, secar, enfim, eu vou perder esse plantio. Depois eu vou fazer força para vender, depois. Entende que o 8 ele é sinônimo de sucesso, mas não é um sucesso sem esforço, tá? Então, é um período que a gente pode prosperar muito, a gente pode alavancar negócio, a gente pode fazer bons trabalhos que tenham uma boa rentabilidade, a gente pode subir de cargo, a gente pode fazer uma manobra profissional que seja muito bacana, a gente pode ter reconhecimento dentro do nosso trabalho. Tudo isso pode ser o 8. Só que eu preciso de atenção, sobretudo com a minha vida pessoal, porque eu posso ficar ambicioso demais e só trabalhar.
Eu preciso ter atenção com todas as coisas que importam, porque se a gente lembrar, o símbolo do 8 quando ele está na horizontal, ele está falando do infinito. Então, tudo que vai precisa voltar de uma forma fluente. Então, o meu esforço precisa ter um retorno, o meu empenho precisa ter um empenho, um retorno. Lembrando que é aí o que não dá retorno ou o que não prospera, o que não vinga, é hora de deixar de lado. Por quê? Porque a gente está no ano 9. Então é muito legal a gente usar esse mês para fazer uma reflexão sobre o nosso trabalho, sobretudo trabalho e sistema financeiro. Por que trabalho e sistema financeiro? Porque está muito relacionado ao 8. Ambição, profissão, se eu estou contente com a forma que eu estou lidando, tudo isso tem muito a ver com a energia desse mês. E é muito legal porque o ano que vem a gente entra num ciclo mundial 1 que a gente já vai sentir isso em outubro. Mas isso fica para outra aula, que inclusive vai ser dada ainda agora, no máximo em setembro, que é como a gente encerra esse ciclo que a gente está vivendo. Por quê? Porque o ano que vem é um ano de muitas possibilidades e potencial. Então, a gente pode agora já fazer essa reflexão da carreira, do trabalho, do dinheiro, para poder aproveitar o segundo ponto que a gente tem de legal que vai acontecer agora, que é o portal 888. A Helena, todo ano tem um portal. E sim, todo ano tem um portal 888. E, inclusive, é, para algumas pessoas que são mais próximas, já me ouviram falar que eu não dou muita bola para esses portais, um do um, dois do 2, 3 do 3. Mas o 8 do 8 é diferente, porque ele se alinha com Sirius. A gente tem um alinhamento Terra, Sol, Sirius, que conecta uma energia muito interessante. Vou explicar melhor isso. Agora, no dia 26, a gente teve o início do novo anel solar, que é o tempo natural. Por que que começa dia 26 de julho? Justamente por causa do alinhamento de Sirius. Sirius é um planeta que tem muita relação com a Terra. A gente tem civilizações antigas que foram muito desenvolvidas com essa incidência de Sírios. Então, nós temos o Egito e os maias. Os maias entendiam desse alinhamento e eles entendiam que o dia 26 de julho era quando tinha o ponto perfeito desse momento. E a partir daí, eles entendiam que a gente começava de novo um ciclo. E aí, por que que Sirius é interessante? Porque Sirius está relacionado à transição planetária. Sirius tem uma relação estreita com Vênus, que também está muito envolvido, é um planeta que está muito presente dentro desse processo de transição planetária. Nós não vamos entrar aqui em Quanin, em influência de Sirius com transição planetária, mas vocês precisam pensar que o portal 888, ele alinha Terra, Sol, Sírios e ele conecta uma prosperidade. Por que uma prosperidade? Porque, além de tudo, a gente tem o Sol e Leão, o Sol tá em domicílio, então ele tá muito forte, e Leão fala de criatividade, de alegria, de fé, de esperança e dessa capacidade de inovar. Financeiramente, por que que é auspicioso? Primeiro, porque a gente tem a energia do 8 que conecta com a prosperidade, com a fluidez do infinito, e porque este ciclo em especial, ele tem dois alinhamentos não, dois desenhos planetários extraordinários. Na astrologia, a gente tem desenhos de mapas que são complexos e desenhos de mapas que são auspiciosos. O mais auspicioso de todos é o que a gente chama de grande trígono. Se vocês olharem, em laranja, eu desenhei esse grande trígono. Ele está desenhado aqui. Então, eu tenho, de um lado, um Sol e uma Lua que vão estar um Plutão e uma Lua que vão estar em Aquário. Do outro lado, nós temos um Marte que vai estar em Libra e um Urano que está em Gêmeos. São três signos de ar, os três ritmos, né? Então, todos os signos de ar envolvidos aqui. O ar é o pensamento, o conhecimento, a comunicação. Mas também a gente tem a simbologia de Marte, que fala de ação,
A gente tem Plutão, que fala de transformação profunda. A Lua é o catalisador, não é o catalisador, é o combustível rápido das mudanças. E a gente tem um Urano, que é a inovação, que são os insights, que é o novo. Então é como se a gente tivesse uma oportunidade de dar uma guinada na nossa vida. Além do grande trígono, que, como eu disse, é o aspecto mais auspicioso que a astrologia tem, eu tenho um segundo aspecto muito auspicioso, não tanto quanto um grande trígono, mas que ganha importância, porque todos os planetas envolvidos são muito lentos. Eu vou explicar que Marte não é um planeta lento, Marte é um planeta rápido, e para ele fazer um trígono com Plutão ou com Urano é relativamente rápido, né? Em menos de um ano, ele faz um trígono. Acontece que Plutão, a Lua tá aqui também, mas não é o personagem principal. Ali é Plutão, aqui eu tenho Urano e aqui eu tenho um Saturno, Netuno, fazendo o que a gente chama de pequeno trígono, que é um trígono e dois sextis. Isso é muito lento de acontecer. Isso demora muito tempo para acontecer. Isso é mudanças coletivas é, muito impactantes. E na nossa vida, minha e de todos vocês, a gente tem essa influência acontecendo agora também. Ela vai ficar perfeita no dia 11. Mas no dia 8 ela já está muito desenhada. Aliás, hoje ela já está muito evidenciada. E quando eu junto de novo Plutão e Lua, eu tenho transformação profunda. A Lua é um potencializador, porque a Lua no dia 8 vai estar junto com Plutão. A gente tem um Urano trazendo o novo, insights, redirecionamento, rompendo estruturas obsoletas, mas a gente tem um Netuno trazendo criatividade, fantasia, transcendendo, potencializando isso, e um Saturno com estrutura. Então, no dia do portal, além de tudo isso, né, a gente ainda tem um Kim do dia muito legal, dentro de uma onda encantada que fala de magia, de encantamento, e eu gosto muito de pensar no macaco como mago, né? A gente tem, se a gente traduzir tudo isso, um momento onde a gente pode dar uma guinada na nossa vida em alguma área que não tá boa. E que área que seria essa? Aí é com você, né? Aí é você pensando no que tá te incomodando. Pode ser uma questão financeira? Pode ser uma questão financeira. Mas também pode ser uma vida profissional, pode ser um relacionamento, pode ser uma guinada qualquer, ou simplesmente um avanço, que não é tão simples assim, e nem insignificante, mas um avanço na sua conexão espiritual. Mas de toda maneira, é como se a gente tivesse um alinhamento cósmico, que é o 888, que tem Terra, Sol, Sírios conectado, e o céu vai estar muito legal. A gente vai ter acabado de entrar, a gente acabou de entrar no novo anel solar, que é o anel da semente ressonante. Ele tá dentro da onda do espelho, então a gente está falando de um ciclo de um ano que vai trabalhar, nós vamos trabalhar o foco, o desenvolvimento e o processo espiritual, porque tudo isso está associado à semente. Só que para isso acontecer, a gente equilibra dentro, porque a gente está essa semente vem dentro da onda do espelho. Quando eu equilibro dentro, eu trago para fora. Então é a cocriação. Só que a cocriação começa com eu entrando em equilíbrio dentro para atrair fora. Então, o que que a gente pode pensar dessa fase, né? Que a gente está num momento em que, se eu estiver alinhada com os meus desejos, com as minhas necessidades, é um pouco o que a Silvia falou. Se alinha, se conecta, tem consciência do que deseja, sensação de presença, né? Sensação de presença não, estado de presença, que é aquela percepção do aqui e agora, você vai fazer a sincronicidade ajudar você a trazer as coisas que a gente quer. É assim que a gente flui dentro desse portal 888, tá? Eu montei até rapidinho um PDF para mandar para vocês depois, só para vocês entenderem um pouco melhor, porque eu acho que a gente está meio carente de ótimas notícias
Então, vamos aproveitá-las quando elas existem, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta desse portal ou qualquer outra coisa antes de eu seguir adiante? Se alguém quiser fazer, pode me mandar uma, uma mensagem, ou se tá tudo ok, seguimos. Eu não sei por que que sumiu o meu. Vamos lá, deixa eu ver como é que tá. Se tem alguma pergunta. Tudo bem. Então, Paula, se o seu aniversário é no dia 11, você vai ter um ano muito bom aí de mapa. Espero que você aproveite isso de uma forma muito legal. É, Sim, Silvia, eu acho que não é só escrever, mas eu gosto do escrever também. O escrever faz a coisa é, materializar, né? Eu acho que quando a gente escreve a intenção, é como se a gente estivesse mostrando para o universo, olha, eu tô falando sério isso. Então, sim, eu acho bacana a gente escrever. Não acho que é só escrita, é a meditação, o estado de presença, observar as sincronicidades que vão acontecer nesses próximos dias, estar atento, desapegado, que também não serve, afinal, é um ano, ou um mês, 8, né? E precisa desse desapego, mas eu acho que tudo é muito auspicioso para a gente escrever sim e intencionar, tá? É, Agora, recentemente, a gente entrou no ano novo, no, que é um anel solar, né? Na verdade, a gente não usa a palavra ano novo, mas para vocês entenderem, é um anel solar, que é um ciclo novo dentro do tempo natural. Só para constar, o Tzolk'in é uma coisa, o tempo natural e o sincronário das 13 luas é outra. O Tzolk'in está dentro, mas não é a mesma coisa. Ele faz parte, mas ele é um organismo independente, tá? Então, aqui eu tô falando de sincronário das 13 luas, que é o tempo e o tempo natural. Começamos um ciclo novo no dia 26, e aí, como eu disse, é um momento para a gente trabalhar mais o foco, o desenvolvimento interno, seja lá do que a gente quiser. Então, nossa, eu quero que esse ciclo seja um ciclo onde eu vou prosperar com metodologia, com foco, com paciência, com a intenção, você tem um processo de desenvolvimento. E isso vale para qualquer área da nossa vida, porque o foco, ele pode ser aplicado em tudo. E entender que é a partir da constância, da, da persistência, desse foco que a sementinha vira uma grande árvore. E isso vai ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. É um momento muito bom para a gente se desenvolver e prosperar de uma forma ampla, tá? Prosperar aqui não é só em dinheiro. É prosperar em saúde, prosperar em desenvolvimento pessoal, espiritual, no que vocês quiserem. A semente, entre tantos significados, um deles é a espiritualidade. Mas não é só isso, ela é muito mais que isso. E aí, eu quero que vocês comecem a se familiarizar com o sincronário das 13 luas. Então, eu trouxe para nós, aqui no, do lado direito do slide, as próximas lunações. Aqui, quando a gente fala de lunação, não é uma fase lunar como a do calendário normal. Fase lunar, que a gente vai falar na astrologia, é a partir do encontro do Sol e da Lua um giro astrológico e astronômico. Aqui no Tzolk'in não, no sincronário, quando a gente fala de lua, a gente está falando de um mês, tá? O anel é o equivalente a um ano e a lua é o equivalente a um mês. Então, nosso primeiro mês, e os meses são de 28 dias, o primeiro mês começou do dia 26 e de julho e vai até o dia 22 de agosto. É um período para a gente começar coisas. Então, é exatamente onde nós estamos. É um período de definir propósito, estabelecer metas, entender o que a gente quer nesse ciclo de um ano, planejar para onde a gente quer ir. Então, é um período legal da gente olhar, por exemplo, o que que eu quero plantar, o que eu quero desenvolver, o que eu quero crescer. Só que para isso, a gente precisa entender como é que o nosso equilíbrio interno pode corroborar com esse desenvolvimento. Então,
embora nós estejamos falando de organização, de disciplina, de planejamento, de desenvolvimento, a gente precisa enfatizar também o equilíbrio interno. E aí a gente volta para tudo que a gente estava falando antes de começar a aula, que é um período turbulento, sim, mas que existem oportunidades extraordinárias para a gente aproveitar. E aproveitando essas oportunidades, a gente se desenvolve, tá bom? Depois do dia 23/8 até o dia 19, a gente chama de período de desafio, e é entender quais são os desafios para que esse propósito que você se planeja para essa primeira etapa vão acontecer. Eu aposto que entre o dia 23 ao dia 19 de setembro, a gente vai ter um período mais turbulento, tá? Então, nessa primeira etapa, até o dia 22, eu imagino que vai ser um período onde nós vamos olhar para dores internas muito grandes e entender como isso se manifesta na nossa vida cotidiana. Porém, a partir do dia 23, e isso sincroniza, vamos colocar, com o início dos eclipses do segundo semestre, que é dia 7 e dia 21 de setembro, eu acho que as coisas vão ficar mais intensas. Então, nós podemos ficar mais emotivos, mais caóticos, mais confusos emocionalmente, mentalmente. Então, olhando dentro dessa perspectiva, até dia 20 mais ou menos, 21, 22 de agosto agora, então nos próximos 15 dias, 16 dias, 17 dias, é um período muito legal da gente pôr ordem na vida. É um período muito legal para a gente repensar coisas que estão precisando de ajustes, para a gente redirecionar alguns aspectos importantes da nossa vida, fazer um balanço para entender como é que estão as áreas da vida, para que a gente passe, depois que entrar no período da lua lunar do escorpião, que é a tormenta, né, a energia da tormenta, fique mais fácil para a gente lidar com os imprevistos, com o caos emocional, com o caos mental, que esse período vai trazer, inclusive por causa dos eclipses de setembro, tá? Alguma pergunta por aqui? Ou a gente pode passar para astrologia e tá tudo bem? Vou tomar um golinho d'água. Bom, aparentemente nenhuma pergunta, né? Não sei. Se tiver, a gente volta pro tema, não tem problema. Agora olhando para as fases lunares, né? Que é diferente das fases da lunação do sincronário, né? Aqui a gente está falando de lua mesmo no céu, astrológico e astronomicamente falando, tá? O que que a gente precisa entender? Eu também acho importante, Mônica. O que que a gente precisa entender? Nós temos basicamente 4 ciclos lunares. Na verdade, são 8, mas a gente pode resumir a 4 no sentido de movimento. Toda lua nova é o momento da gente refletir para onde a gente quer ir. Toda lua crescente é a hora da gente trabalhar duro, fazer as coisas acontecerem. A nossa energia cresce, a gente fica mais ativo, mais produtiva, mais dinâmica, mais cheia de ação. Chegou na lua cheia, é a hora que a gente manifesta, mostra, concretiza, visualiza o que a gente está trabalhando nessa fase lunar. E quando a gente entra na minguante, a gente está num período de introspecção, de aprendizado, de depuração. A nossa energia cai. E quando eu falo energia, eu estou falando da energia física, porque da lua nova até a cheia, eu estou com uma energia yang mais forte. Então, eu estou saindo de dentro e indo para fora. Então eu tô mais braçal, literalmente, né? Mais fazer, mais acontecer, mais me movimentar. Quando eu saio da cheia e vou para nova, então eu tô fazendo o movimento contrário, eu estou indo para dentro. Então, na medida que essa lua nova minguante cresce, a gente vai olhando para dentro, para dentro, para dentro, para dentro e trabalhando o mundo interno. Então é como se a gente trabalhasse o mundo externo e o mundo interno, tá? Como a gente se organiza mais fácil? A gente prioriza ações até a lua cheia e prioriza um momento mais de reflexão depois da lua cheia.
Eu sei que a gente não pode parar a nossa vida por causa das fases lunares, mas a gente pode, por exemplo, é, separar um pouquinho mais de tempo dentro do possível para descansar depois que a lua entra na fase minguante. E quando é que vocês, para ficar fácil todo mundo entender, a lua é nova, todo mundo sabe quando ela é nova. 4 dias depois da lua nova, a gente já começa com ela crescendo. E a mesma coisa é, o dia da lua cheia, agora, por exemplo, a próxima é dia 9. 4 dias depois, ou seja, dia 9, 10. Dia 13, a gente já começa com a minguante. É muito fácil de entender isso, tá? Então, para quem vai fazer aniversário, dia 11, vai fazer aniversário na lua cheia. É um ano de manifestar coisas. A fase do lunar do nosso aniversário influencia drasticamente na forma como a gente expressa a nossa energia emocional. Então, quem faz aniversário, tá fazendo aniversário numa lua nova, tá cheio de ideias. Para quem está numa lua cheia, está mostrando isso para o mundo. Numa lua minguante, está mais internalizado. Isso também vale, mais do que tudo, para a fase da lua que a gente nasceu, tá? Só que aí, quando a gente olha no mapa de aniversário, de nascimento, a gente olha também para os 3 tipos de fase crescente e para os 3 tipos de fase minguante, para poder entender em qual momento, por exemplo, da introspecção a gente tá, ou qual momento da ação a gente também tá. Aí é outra coisa, a gente pode um dia fazer uma aula disso. Deixa eu ver aqui que tem uma mensagem. Então, a Mônica, já fazendo aniversário dia 22, acho que vai pegar, se eu não me engano, a lua negra, né? Então é um momento bem legal de depurar, de refletir, de olhar para dentro, mas a gente já olha isso, Mônica. Então, fases lunares, parece que ficou explicado. A primeira mudança importante de lua agora, a gente está numa crescente, tá, gente? Nós estamos numa lua crescente e no dia 9 a gente tem a cheia em Aquário. Essa lua cheia é uma lua tensa. Por que que é uma lua tensa? Como eu expliquei para vocês, a gente tem aspectos muito bons no céu, mas a gente também tem aspectos desafiadores. Um dos aspectos desafiadores é que quando começou essa fase lunar, o Sol e a Lua estavam fazendo oposição a Plutão. Então, tudo que estava escondido veio à tona. Não é à toa que nós tivemos terremoto, maremoto e um monte de coisas mexendo na Terra nessa fase pós-lua nova. E também começamos a olhar para aspectos da nossa personalidade que não são muito agradáveis, que a gente não queria lidar. Então, às vezes, a gente tinha uma treta lá que a gente não queria resolver com o tio, com o vizinho, com o papagaio. Agora a gente precisou olhar. Às vezes, um medo, uma limitação, uma insegurança. Isso foi iluminado porque o Sol e a Lua jogaram a luz para Plutão e mostrou que estava escondido, né? Então é como se a gente remexesse o fundo do poço. Então, a lua cheia, que é o apogeu do ciclo, certamente vai trazer um aprofundamento dos temas que foram iniciados ali. Mas a despeito disso, dessa tensão, a gente tem uma tensão natural de toda lua cheia, porque de um lado eu tenho o Sol, de outro lado eu tenho a Lua. Eles estão em conflito porque eles estão em oposição. É como se fosse um cabo de guerra entre a minha emoção e a minha razão. A minha emoção está me jogando para o coletivo, que é Aquário, e a minha razão, a minha consciência, o meu olhar para o individual. Então é como se eu tivesse um conflito interno do tipo. Ah, nossa, eu preciso trabalhar no coletivo. Não, mas espera, eu quero ser a estrela do time. Sabe aquela coisa de ego versus coletivo? Ou também pode gerar um conflito entre eu querer criar algo muito incrível e ao mesmo tempo eu falar, não, mas espera aí, que eu preciso pensar no meu futuro. Então, a gente sempre tem uma crise numa lua cheia. Isso é normal, é por isso que a gente fica tão inquieto também, né? Porque tem esse conflito emoção-razão, masculino e feminino, yin e yang, e por aí vai. E a gente sempre tem um duelo de signos complementares. Aqui, dois signos teimosos, porque são dois signos fixos. Então, existe um fogo fixo que quer manter um controle, e existe um ar fixo que quer manter o controle, um controle da energia yang masculina de fazer
e o outro, o controle da energia yang masculina de pensar. E a gente vai ter uma briga ali. Pode ser um momento de muitos conflitos mundiais ou de novos tremores, de novos não sei o quê? Pode. Isso é verdade. A gente está numa fase que pode gerar algum tipo de coisa. Mas também, para além disso tudo, pode ser um momento maravilhoso para a gente trabalhar aqueles aspectos que eu falei no começo. Porque no universo, a gente não tem a dualidade que nós temos na nossa cabeça, de bem e mal, bom e ruim, sim e não. A gente tem um monte de talvez, quem sabe, pode ser cinza, enfim, todos os tons de cinza. E quando a gente fala disso, a gente tem que pensar que mesmo que um aspecto esteja sendo complexo, outros estão sendo muito positivos. É o que acontece na nossa vida, né, gente? Por exemplo, o filho nasceu. Puxa, eu vou ter uma questão, talvez um problema no meu trabalho, porque o meu filho nasceu, eu preciso dar atenção para ele. Tô feliz pra caramba que meu filho nasceu, mas a minha carreira tá lá, congeladinha. Então eu tenho um lado bom e um lado ruim. Então tudo é assim, né? E aí nós precisamos aprender a enfatizar os lados, os aspectos bons, não fechando os olhos para as possibilidades ruins. Eu acho que é assim que a gente trabalha de uma forma mais inteligente e assertiva, tá? Deixa eu ver aqui. Você vai passar um ano eclipsada, Mônica, isso é fato. Mas pode ser muito bom isso, tá? A lua nova acontece no dia 23, então sim, Mônica, você vai fazer aniversário na lua negra. É uma lua poderosíssima de feiticeira, não é ruim, tá? E a lua nova vem com a energia do dia 23 de agosto, né? Não, mas espera lá. O eclipse é em setembro, Mônica. Tu faz aniversário em agosto, não é? Que confuso aqui. Por um minuto, a minha cabeça foi com você, mas o eclipse é em setembro. A gente tem eclipse dia 7 e dia 21 de setembro, tá? Nós estamos no mês de agosto ainda. A lua nova acontece no dia 23. Então, do dia 9 a gente tem cheia, a partir do dia 13 a gente já entra na jornada minguante, culminando com o dia 23 a lua nova, tá? Então, na lua nova, a gente vai plantar novas sementes. E, para mim, sementes virginianas maravilhosas. Tudo que fala de aperfeiçoar, de melhorar, de lapidar, mas também nesse olhar mais atencioso para o nosso corpo, de um modo geral. Então, a gente vai falar de saúde, de rotina, de equilíbrio, de dormir bem, de comer direito, de ter horários mais regrados, porque Virgem está muito conectado a isso. E também está muito conectado com a terra, com a mato mesmo, com terra, com árvore, com planta. Então, pode ser um período também muito legal para gente que tem uma galera aí que eu sei que gosta, para ficar mais perto da natureza, porque é natural que a gente se sinta mais confortável nesse período, quando a gente está mais perto da natureza. Para todos nós, o ponto do grau zero de Virgem, que é onde vai começar a lua nova, veja, o Sol entra em Virgem dia 22 e logo na sequência a gente já tem a lua nova. Então, o grau zero de Virgem, aonde nós tivermos isso, é aonde a gente vai ter starts de acontecimentos, é aonde as coisas começam a acontecer. Para quem entende mais de astrologia, é legal olhar o mapa e entender o que que aquela casa significa para você poder fazer um planejamento mais amarradinho. Se você não sabe de astrologia, pense em coisas da sua vida que querem ser melhoradas, que podem ser potencializadas, que podem ser lapidadas e aperfeiçoadas, porque Virgem é uma energia maravilhosa para isso. Também é uma energia muito boa para a gente trabalhar mais, mas trabalhar de uma forma focada em melhorar o desempenho, aprimorar o que a gente já faz. Então, por exemplo, Silvia Doceira é um momento incrível para ela aperfeiçoar uma receita, melhorar a apresentação do trabalho dela, organizar o financeiro também, porque Virgínia é metódico, sistemático e adora uma planilha. Então, são períodos muito auspiciosos para isso. Tanto por causa da lua nova em Virgem, que vai catalisar, né, startar essa fase, quanto para o Sol se desenvolvendo no signo de Virgem também, que vai acontecer tudo muito simultâneo aqui.
tá? Então, vamos lá. Confusão sanada, porque o Mercúrio é retrógrado, né, Mônica? A gente às vezes se bagunça. E aí nós vamos falar agora dos planetas. E aí, dentro dos planetas, a gente, aqui essa explicação das luas eu já fiz para vocês. E aí a gente vai falar dos planetas, planetas rápidos e planetas lentos. Os planetas rápidos, eles acionam coisas da nossa vida. Os planetas lentos, eles trazem mudanças cíclicas, mudanças geracionais. Então, existe essa diferença. O que que você precisa pensar? A gente não vai ter nenhum ingresso e nenhuma retrogradação nova dos planetas lentos. Mas dos planetas rápidos, a gente tem alguns acontecimentos importantes. Então, vamos lá. O primeiro acontecimento importante, que já ocorre amanhã, é o ingresso de Marte em Libra. Marte é um planeta de ação, né? Ele está em domicílio em Áries e, portanto, em exílio em Libra. Então, um planeta em exílio ou um planeta mal aspectado num signo, ele fica desconfortável. Para compensar esse desconforto, ele pode trabalhar mais ou ele pode não trabalhar. Então, a gente pode ter as duas coisas. Então, a gente pode ter um período onde a gente se perde nos pensamentos, mas a gente também pode ter um período onde as guerras vão ser verbais. A gente pode ter muito embate verbal, a gente pode ter muitas questões de se perder em pensamentos absurdos. De toda maneira, a gente pode sentir uma dificuldade de equilíbrio, uma dificuldade de criar harmonia, a gente pode criar algum tipo de desconforto. E, o mais importante, a gente perde a força de ação, porque Libra não é o melhor lugar onde Marte está. E aí, a gente está falando de coletivo, é como se a nossa vitalidade desse uma caída, a nossa energia desse uma estragadinha nesse período. Por outro lado, e muito bom saber, no dia 11 Mercúrio sai da retrogradação. Saiu da retrogradação, a gente tem um período de ajuste inicial, que Mercúrio entra no processo de percorrer a sombra dele. Para quem fez aula de retrógrados, para quem está aqui mais tempo, já sabe que um planeta faz o trajeto, depois ele volta para, entre aspas, volta para trás, que é a retrogradação. E aí, quando ele refaz o trajeto inicial, que a gente chama de sombra, ele vem cobrando alguma coisa de nós. É como se ele trouxe, ele passa e fala assim: Fulana, vai cair tal matéria na prova. Aí ele retrogradou, ele fez a prova, você não conseguiu passar. Ou então ele te deu a matéria da prova e depois ele vai fazer a cobrança final quando ele volta para o movimento direto, que é quando ele percorre o que a gente chama de sombra. A sombra é o período em que ele passou, voltou e passa de novo. Então, enquanto ele estiver nessa sombra, grandes lançamentos, grandes movimentos não são tão interessantes, a não ser que você precise fazê-los. Então, por exemplo, eu preciso assinar um documento importante porque eu estou vendendo a minha casa. Não tem outro jeito, tem que assinar. Mas leia, releia, reflita, toma mais atenção, porque enquanto esse Mercúrio tiver. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui, porque deu um som aqui, tá todo mundo me ouvindo, tá? Enquanto ele estiver nesse processo, a gente pode ter uma dificuldade de comunicação, tá? A gente pode ter um desajuste de pensamento. Pô, Helena, mas ele não saiu da retrogradação? Saiu, mas ele tá percorrendo a sombra. Então, ele vai te cobrar algum tipo de aprendizado, e eu não sei qual é, não tô vendo o seu mapa, tô te aconselhando a tomar um pouco de cautela, tá? A gente tem a ideia de que a hora que ele sai da retrogradação, a gente se desaba a fazer tudo que a gente não fez enquanto estava retrógrado. Ainda precisa de cautela, e essa cautela eu recomendo pelo menos uns 15 dias. 10, 15 dias. Então vamos colocar até dia 25 de agosto, um pouquinho de cautela. Leia com calma o documento. Não compra nada sem refletir. Vai fazer uma compra importante, pensa bem, confere, leia as letras miúdas. Esses dias eu estava conversando com o marido da minha sobrinha e ele contou uma coisa engraçada. Ele fez uma compra num desses sites aí famosos, né? Não vamos citar nomes, porque esse vídeo vai pro ar.
E aí ele comprou o que ele achava que era uma caixa daquelas canetinhas Bob Goods. Então ele comprou lá a caixa. Passou-se um tempo, chegou a caixa. A caixa. Só a caixa. Quando ele voltou para a oferta lá da compra dele, que ele foi ler melhor, ele viu umas letras muito miúdas, que era só a caixa. Não sei quem compra só uma caixa de canetinha, sem as canetinhas dentro, mas era uma pegadinha típica de Mercúrio retrógrado para quem não leu direito e não prestou atenção, tá? É, é isso, né? São momentos em que a gente fica meio chocado e chateado, então é melhor evitar. O que mais que a gente tem de acontecimento importante? No dia 25 de agosto, a Vênus entra em Leão. Ela, quando ela entrar em Leão, a gente tem que pensar o seguinte: ela sai de Câncer. Em Câncer, ela está muito bem aspectada, porque ela está num signo de água que tem uma energia muito compatível com Câncer, com Vênus, que é amor, afeto, cuidado. E Câncer enaltece tudo isso. Quando ela entra em Leão, ela deixa de ficar tão afetuosa e cuidadosa e vai mais para o lado passional. Então, pode ser um período muito bom para relacionamentos quando dá uma apimentada. Para quem tá solteiro, é um período muito bom de paquera. Para quem quer fazer uma mudança estética, às vezes é muito legal uma Vênus em Leão, porque Vênus em Leão é extremamente vaidosa, extremamente preocupada com essa parte estética. Então, pode ser um período muito interessante. Porém, ela pode ficar meio fútil. Então, a gente pode ficar meio fútil. A gente pode ficar meio vazio. A gente pode ficar muito mais preocupado com a estética do que com o conteúdo. Pode ser um período desse tipo. Porém, a gente não pode ignorar que a gente fica mais criativa, a gente fica mais vaidosa e fica muito mais alegre, mais aberta para o novo. Então, não é um período exatamente ruim, tá? É só que Vênus em Câncer tá mais fluente do que a Vênus em Leão. A gente tem que pensar que dá essa mudança. Agora, no nosso mapa, aonde Vênus está passando, então na casa onde você tem Leão, é um período muito bom para todos os assuntos venusianos. Por exemplo, tudo que fala de beleza, relacionamentos e dinheiro. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que Vênus está passando na sua casa 10. É um momento muito bom para você dar aquela gourmetizada no seu trabalho. Tá passando na casa 5, aí, amor, é paixão, é namoro, é paquera. Tá passando na um, você vai ficar mais bonito, você vai querer se cuidar mais. Então, a gente também pode olhar para isso, porque é legal olhar para Vênus para essas coisas. No dia 22, o Sol entra em Virgem. E aí, parece meio repetitivo, né? Que eu falei da Lua Nova em Virgem, mas o Sol em Virgem, ele é um pouco diferente de uma Lua Nova. A lua nova é como se eu jogasse um farol de milha num ponto do mapa, tá? Já o sol é como se eu tivesse uma bela lanterna que vai iluminar um ciclo de 30 dias em algum aspecto da nossa vida. Então, o que que acontece? Na lua nova, eu tenho um disparador, um gatilho de alguma coisa. Se essa lua nova acontece no meio da sua casa 12, por exemplo, pode ser que você tenha mais questões do inconsciente vindo à tona, mas nada muito extraordinário. Mas, se ela está na casa 12, mas está fazendo um aspecto tenso com o Sol, outro tenso com Júpiter, alguma coisa vai acontecer. Porque a gente tem um disparador. É por isso que nos eclipses a gente tem acontecimentos grandes, porque os eclipses são luas novas ou luas cheias, né? Então é o começo de um ciclo ou a culminação de um ciclo. Então a gente tem acontecimentos. Já o Sol, ele vai iluminando gradativamente por onde ele vai passando. Ele não tá com um farol de milha que joga e apaga. Entendem a diferença? É como se a gente estivesse falando da lua nova, um relâmpago, de um céu escuro, de repente eu jogo um relâmpago ali, ilumina tudo, e na onde o relâmpago caiu, eu tenho um monte de acontecimento startando. Às vezes ele cai no meio do nada, não faz nenhuma diferença na sua vida. Às vezes ele cai e quebra, derruba a árvore da entrada da sua casa. Isso depende do mapa e da lua, da onde está acontecendo
o raio, ou no caso, aonde a lua nova acontece. Já o Sol transitando, ele vai, é como um farol de carro que vai iluminando todo o percurso por onde ele passa. Ele vai trazendo acontecimentos, mas não é abrupto como uma lua nova, tá? Acho que fica fácil. Se alguém não entendeu, fala que eu volto essa explicação e tento encontrar um outro exemplo mais coerente para fazer sentido para vocês. De toda maneira, quando a gente está falando de temporada de Virgem, na lua nova a gente começa as coisas relacionadas à Virgem e no Sol em Virgem a gente trabalha isso a longo prazo. Como as duas coisas vão coincidir muito, a gente pode pensar que começando no dia 22 até o próximo dia 21, 22 de setembro, a gente vai desenvolver tudo que a gente começar dentro dessa alunação de Virgem. Então, o que que a gente começa? Aperfeiçoar, lapidar, melhorar, organizar, catalogar. Também é um período muito bom para descarte, porque Virgem está relacionado ao intestino, a parte do intestino que faz a triagem do que serve e do que não serve. Descartar mesmo é escorpião, né? O que bota para fora. Mas a primeira parte do intestino que faz aquela separação é virgem. Por quê? Porque a natureza de virgem é a natureza de olhar o que serve e o que não serve, organizar, ajustar. Então é um período que a gente fica mais crítico, mais eu brinco, né? Uma temporada de toque, mas sim a gente quer melhorar tudo. Então é um período muito bom para nós olharmos para a nossa vida e entender o que, que precisa ficar em ordem. Eu reforço aquela fala lá do começo, que eu acho que a gente ainda não estava gravando, quando eu disse que era hora da gente colocar ordem na casa, porque o próximo giro anual vai ser um giro de crescimento e desenvolvimento, de ação, tá? Então pega agora, bota a vida em ordem. Você tem 30 dias para olhar para todas as áreas da sua vida e triar o que serve e o que não serve. O que mais? Acabou aqui a nossa apresentação. Eu vou parar a gravação e colocar para vocês conversarem, tirar